Agora, é surpreendente a gente que está do lado de fora, olhar para uma pessoa e falar assim, puxa vida, mas um médico encarar aquela balada pesada, aquela maluquice. Eu estou falando grosso modo assim, aí você imaginar entrar naquela casa com um monte de gente, né? E ficar lá o tempo todo. E a casa, aquilo é um jogo, é um programa de TV, né? É um jogo, a casa é preparada para que esse jogo ocorra, né? E ela tem desenhos, ela tem provocações luminosas para criar um clima ali. Então é surpreendente ver um médico e tal. Mas aí você já falou que o teu propósito era realmente... Você precisava da grana, né? E eu tive isso é muito engraçado, porque eu tive um bom preparo, Carlos, para entrar ali no programa, que é o hospital. Mesmo? Você exatamente. acha? A Amanda, ela conseguiu passar por diversas situações ali por causa da bagagem que eu já tinha no hospital. Então, eu estava acostumada, como eu falei, eu trabalhava em UTI, então eu estava acostumada com privação de sono, eu estava acostumada a lidar com pessoas diferentes, porque numa UTI você tem um paciente, você tem, às vezes, 5, 6 especialidades para discutir um caso. Eu sei ter um jogo de cintura, eu sei que não adianta eu pegar e falar alto ou ser agressiva nas palavras, porque amanhã eu vou precisar da ajuda dessa pessoa para outro paciente. Então, já estava acostumada a dormir num quarto com 6, 7 pessoas, sem janelas, com a luz acesa o dia inteiro, barulho, com pessoas entrando e saindo. Então, lidar com situações rápidas, manter uma estabilidade emocional. Eu acredito que tudo que eu vivi no ambiente hospitalar e principalmente na pandemia fez com que a Amanda ela tivesse uma vivência e uma estabilidade emocional ali dentro do programa também. Então, algumas coisas que às vezes podia abalar outros participantes, como comida, privação de sono, um ambiente fechado, faziam parte do meu dia a dia. Então, eram coisas que eu já estava acostumada. Então, talvez nesse aspecto você tenha chegado ao programa com até uma certa vantagem, talvez, em relação aos outros, vantagem pela experiência pessoal anterior. Exato, eu acredito que sim. Porque, como eu disse, são situações que não me abalavam, algumas situações não me abalavam tanto como abalavam outras pessoas, porque já faziam parte do meu cotidiano. Então, o barulho, a luz, estar confinado, eu sempre falei que a minha vida já era um confinamento, porque eu trabalhava de segunda até sexta-feira no hospital, 120 horas direto. Era um quarto onde dividia com outras pessoas, com pessoas entrando e saindo, decisões rápidas, às vezes privação de sono, luz, barulho. Então, para mim, estar ali, o ambiente, igual você falou, a casa realmente ela é decorada já para causar aquela inquietação, né? Isso. Mas pensa uma UTI, há vários aparelhos, barulho, apitando. Barulho de UTI, aparelho apitando. Exato. E fazendo então eu já tinha. e aquele Exato. barulho, conversa e entra. E luz acesa, luz e o dia acesa, todo, piscando, gente passando. Então, exato. Então são coisas que eu já estava acostumada. Então não me desestabilizavam aquilo. Então, não é à toa que durante o programa eu nunca falei que eu tinha vontade de desistir, porque para mim, eu sempre falei que eu fiz o que precisava ser feito na minha vida. E que, eu até falei isso no programa, que de onde eu vim não ganha quem fala mais alto ou quem grita, ganha quem não desiste. E eu estava ali para não desistir, foi isso que eu fiz. Como projeto de ação, qual é a tua jogada? Eu não desisto. Eu não desisto. Isso é legal. Eu não desisto. E é isso que eu sempre falo, porque nós nunca vamos saber se a maneira que você está jogando ali dentro, ela está sendo aceita ou não. Existem muitas formas de jogar o jogo, de viver a vida também. Qual que é a certa? Qual que se adapta para você? Muitas vezes a gente faz o que a gente pode, dando o melhor da gente. E nem sempre é igual a visão do outro ou o que o outro faria na nossa situação. Mas desistir nunca fez parte dos meus planos. Se eu conseguir me formar, se eu conseguir chegar no programa e onde eu estou agora, é por nunca ter desistido. E eu falava isso lá dentro e continuo aqui fora. Eu acho que não dá, assim. Eu não sou uma pessoa que vai gritar, vai fazer muito barulho, mas eu estou sempre analisando a situação e não desistindo, independente do obstáculo que apareça. E você nunca se preocupou, quando estava dentro da casa,
Nunca se preocupou com aquilo que as pessoas iam imaginar, analisar, pensar, falar ou concluir sobre você? Porque todo mundo que está do lado de cá fala o que quer, pensa o que quiser, diz o que quiser, né? Publica, xinga, critica, sei lá, né? Isso nunca te preocupou? Olha, eu vou falar para você que eu não me preocupava com o que as pessoas estavam achando aqui fora. Eu me preocupava em decepcionar as pessoas que já me conheciam. Porque às vezes você está num programa e as pessoas que estão lá dentro ficam cobrando atitudes suas. E ficam falando, você joga, você não joga, você é isso. E aí eu falava assim, eu só consigo ser a Amanda que eu sou. Se eu escutar as pessoas falando pra mim que eu tenho que fazer de uma maneira diferente, eu vou deixar de ser a Amanda que as pessoas me conhecem lá fora. E aí a minha preocupação era continuar sendo a mesma pessoa que eu sou. E aí eu falei até isso lá, eu falei assim, quando eu sair pelaquela porta, eu quero que as pessoas que me conhecem me reconheçam. Porque não tem coisa pior do que você sair daquele programa, chegar aqui fora, encontrar a família e falar, nossa, mas quem que foi aquilo? O que você fez? Que eu não conheço aquela Amanda. Então, a minha maior preocupação não era o que as pessoas iriam achar de mim aqui fora. Porque eu sei o que eu passei. Muitas pessoas me acompanharam por 3 meses, mas eu me conheço há 32 anos. E eu sei dos meus princípios, eu sei dos meus valores e eu queria manter eles ali dentro. E eu falava, talvez isso não seja o suficiente para as pessoas lá fora, mas que seja o suficiente para mim e para quem me conhece. Mas eu fui surpreendida com isso, porque quando eu saí campeã, eu vi que muita gente se identificava comigo, com os meus valores, com os meus princípios, com a maneira que eu tenho de agir. E então eu fiquei muito feliz porque foi suficiente também para as pessoas votarem e eu ganhar o programa. Agora, você não teve um comportamento de muita atuação, você não foi protagonista na maior parte das vezes. Você ficava na tua, ficava ali na manha, né? Você não era aquela que participava das grandes discussões, das grandes polêmicas, das frases que muitas vezes levam a nossa senhora, discussões enormes que não têm fim, né? Isso foi proposital? Isso foi pensado antes? Ou foi assim porque você decidiu que ia ser assim? Mais na boa, na manha ali? Foi da maneira que a Amanda sabe lidar com os problemas aqui fora. Como eu disse, eu sempre tive um bom jogo de cintura. Então, não foi proposital. Foi porque algumas coisas que estabilizavam as pessoas ali dentro, eu não me abalavam. E eu falei isso. Eu lidava com decisões de uma UTI, eu via pessoas morrendo. Então, assim, existem alguns embates que tiveram ali que simplesmente para mim não faziam sentido me envolver, sabe? Então, assim, às vezes as pessoas brigavam por uma situação que eu olhava e não fazia sentido para mim. Precisava mais para eu pegar e realmente querer me importar com alguns tipos de situações. Não é à toa que poucas vezes eu levantei a voz no programa. Eu levantei a voz no programa uma vez que eu achava que estavam acusando uma outra pessoa injustamente. Então, assim, isso é o tipo de coisa que quando a Amanda vê, isso abala a Amanda, isso faz a Amanda pegar e falar, ei, calma aí. Agora, outras situações, não. Então, assim, não foi proposital. Foi o jeito que a Amanda sabe resolver os problemas. Eu sempre tive que lidar com opiniões diferentes na minha vida. Então, sempre precisei lidar com opiniões diferentes e respeitar, independente de não ser a mesma do que a minha. Então, essa foi a maneira que eu sei que eu agi lá dentro, é a mesma maneira que eu agiria aqui fora. Que eu posso não concordar com o que você está dizendo, vou continuar mantendo a minha opinião, vou elaborar o meu jogo da minha maneira, fazer as estratégias que eu acho necessário, sem precisar chegar e muitas vezes ofender, gritar ou pegar e tentar puxar uma polêmica para aparecer na edição. Porque às vezes acontece também. Às vezes você vai ver e você fala assim, gente, mas estão brigando por isso. Mas por quê? Também é uma forma de se jogar, porque a gente sabe que na edição do programa acaba tendo visibilidade alguns embates. Mas a Amanda também não foi para fazer VT, entendeu? E você tinha clareza de que o tempo todo aquilo era um jogo, que não passava de um jogo e que você estava jogando? Ou, em determinados momentos, o participante se esquece disso porque ele está envolvido com aqueles momentos ansiosos, tem os embates, tem as discussões,
tem o problema da comida, tem o problema do banheiro, de De dormir. tudo, é. Você, particularmente, você se esquecia desses muitos momentos ou o fato de ser um jogo nunca saía da tua cabeça? Não, o fato de ser um jogo não saía. O confinamento em si, eu esquecia das câmeras. Isso eu esquecia, porque para mim era uma coisa assim, virou normal. Mas o jogo não. O jogo não saía da cabeça, porque até porque o ano passado nós tínhamos muitas dinâmicas que lembravam isso o tempo inteiro. Então, assim, toda vez que nós tínhamos um ao vivo, a gente pensava, vai ter paredão, não vai ter paredão? Vai ter formação, vai ter prova do líder, vai ter alguma dinâmica extra. Nós tínhamos também, uma vez por semana, o jogo da Discord, que nós tínhamos que ir lá e falar sobre as outras pessoas. Então, assim, não dava para esquecer que era um jogo. Mas, como eu disse, existem muitas maneiras de jogar. Então, muitas vezes, eu acabava falando sobre o meu jogo ali com as pessoas que eram os meus aliados. Nós elaborávamos estratégias, nós sempre prevíamos assim, como será que vai ser? 3 cenários diferentes para saber. A gente sempre tinha primeira, segunda, terceira opção de voto, porque nós planejávamos quem iria, com quem gostaria de ir, com quem que nós não queríamos, por exemplo, ir com as pessoas que eram o pódio, né, que eram aliados. Então, assim, não dava para esquecer que era um jogo. A gente jogava, muitas vezes não saía, né, falando alto pela casa, mas estava sempre jogando. Quem acompanhou viu que eu estava sempre jogando, sempre pensando nas estratégias, pensando na maneira de jogar, pensando com quem ir pro paredão. Então, isso não dava para esquecer.